5, 4, 3, 2, 1. Olá, você que acessa a TV Web. Estamos começando a temporada 2016 do nosso programa Uma Pitada de Política e hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o João Batista Ferreira. Ele é consultor em branding e inovação e nós vamos bater um papo sobre negócios, sobre a realidade do mercado brasileiro atual na área de varejo e um pouco também, claro, o impacto da política econômica no segmento da atuação do nosso entrevistado. Tudo bem com você? Tudo bem, William. Foi um prazer muito grande estar aqui com você e orgulhoso até mesmo do próprio título do programa, né? Pitada é ótimo, né? Porque nós não vamos conseguir falar tudo, né? Exatamente. Muito bem. Você a sua atuação é mais ligada ao segmento do varejo, não é isso? Sim e não. Eu explico essa divisão de maneira muito simples. De um modo geral, o varejo, num conceito mais alargado de varejo é onde você tem uma oferta e conversão, né? Então, praticamente toda a praça do mercado é o próprio varejo, né? E o varejo expressa a vida real das pessoas, porque nós não plantamos mais para comer nas cidades, não é isso? Nós consumimos tudo. Então, o mercado, que é moeda, demanda, crédito e incerteza, fazem parte dessa inquietação sobre a praça do mercado de modo geral e o varejo como título, né? E também trabalho com a expressão da empresa, porque toda marca ela tem um propósito. Aliás, o propósito ali aparece, se me permite, já provocando, que o provocador é você, mas eu adoro também uma provocação, eu estou super feliz de ter um debatedor assim como você. O propósito das empresas aparece já no objeto social, né? Como você monta uma empresa, então vai ter lá o teu CNPJ, vai ser parte do estatuto do Ministério da Fazenda, etc. E lá você tem que colocar o propósito da empresa, o objeto da empresa. A empresa tem o propósito de, né? Então tudo começa aí nesse momento, né? Naquela arrancada inicial, naquela iniciativa de empreendedorismo, que nada mais é do que a manifestação do homem nessa tal praça do mercado, onde ele se realiza construindo e consumindo ferramentas, né? Nós somos os únicos que usamos ferramentas. Então, eu vejo que essa questão da praça do mercado e do propósito são inerentes à própria razão de ser da coisa. Eu estou muito preocupado com esse tipo de coisa e procuro ajudar as empresas a calibrar melhor, porque muitas vezes elas crescem e ficam desorganizadas quanto ao propósito, né? Se organizam quanto à conversão e tem essa dificuldade no propósito. Sucintamente, é isso que eu faço. A gente observa que tem muita empresa que ela tem lá até uma página lá explicando filosofia, valores, etc., mas na verdade acaba que se perde, né, na própria lógica do animus lucrandi e não tem muito esse aspecto de engajamento, né? Não tenha dúvida. Missão, valores são hoje quase que um lugar comum sem o significado da importância do propósito empresarial, né? Que serviço você presta à sociedade, né? Que pergunta você responde e que solução você dá para a resposta que você propõe. Essas questões, assim, o Brasil é um país muito complexo do ponto de vista da formação do mercado, né? Ele vem de fora para dentro, as coisas vêm de fora para dentro. Claro que nós fazemos uma antropofagia disso, né? Engolimos o de fora e vomitamos o mercado interno, mas, de qualquer maneira, essa ideia de missão, valores, deveria ser levada a termo. Você acha que aspectos, por exemplo, isso mais para a indústria, acredito, a preocupação com a sustentabilidade, o meio ambiente, a energia limpa, essas coisas estão sendo aproveitadas pelas empresas para ser um marketing ou você acredita que existem empresas que realmente são preocupadas com esses valores? Excelente pergunta, William. Excelente, porque eu uso para minhas intervenções com as empresas que eu tenho como cliente, como eu trabalho com elas, 3 lentes de observação. A primeira é o impacto social dessa empresa. Como eu falei antes, quer dizer, que pergunta ela responde e de que forma essa empresa, né, estou chamando de pessoa jurídica, a empresa resolve esse problema para o qual ela se propôs.
Evidentemente que quando você monta uma pessoa jurídica, conjuga uma associação de pessoas para defender uma tese de um objeto, isso causa um impacto na sociedade. E eu pretendo, então, olhar essa lente, é a lente do impacto social. Em seguida, uma outra lente eu utilizo para descrever a atividade empresarial, que é o modelo de negócio. E o modelo de negócio, nós temos a definição de sustentabilidade já disseminada pelo planeta, de que a sustentabilidade empresarial, sustentabilidade de mercado, ela tem que ter três bases, né? A base financeira ou econômica, né? Uma empresa que não é sustentável financeiramente, ela não é viável. Mas ela tem dois outros compromissos extremamente importantes, que é a sustentabilidade ambiental e a sua responsabilidade social. Nesse sentido, é que eu olho o objeto, o modelo de negócio e como é que está tratando essa história. Como é que ele é sustentável financeiramente, como é que se relaciona com o meio ambiente, como se relaciona com a sociedade. Sem abrir mão daquela primeira definição, que é o impacto social que ela vai causar. E, por último, uma terceira lente, que é a lente da execução. Ou seja, como é que essas pessoas que compõem esse organismo, usando entre parênteses, né, assim, pedindo emprestado à biologia, como é que é a execução? Porque a execução implica engajamento na causa. Então, o impacto social, o modelo de negócio e a execução. Talvez valha a pena nós lembrarmos que o Brasil abrigou, ou pelo menos foi aqui que se realizou, em 1992, depois da primeira conferência que foi em 1972 na Suécia, a segunda conferência de meio ambiente e desenvolvimento da ONU. Nessa altura, discutiram-se quais seriam os instrumentos de garantia de que nós tivéssemos um século XXI com mais sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável foi definido nessa ocasião. A partir dessa definição, no Brasil, alguns mecanismos passaram a fazer parte da história das empresas, né? Os estudos de impacto ambiental, os relatórios de impacto no meio ambiente, são parte integrante do aparato jurídico de colocação empresarial. Então, quando uma empresa, eu acho que assim, a empresa é mais sustentável ou menos sustentável. Não sê-lo não é viável. Uhum. E o outro fator que eu acho que é extremamente importante são as mídias, né? As redes sociais, essa capacidade que hoje nós estamos usufruindo de interagir entre nós, em que muito facilmente, se houver uma atividade do aspecto social, por exemplo, mal resolvida, como algumas marcas apresentaram grandes problemas recentemente, nós temos histórias à larga disso, né? Posso citar aqui, porque está em todos os jornais, a Zara passou um momento, o grupo Inditex passou um momento terrível da sua existência, na medida em que foi denunciado trabalho escravo para a produção das peças que eles vendem em todo o planeta, não é isso? Então, eu acho que nós estamos caminhando para uma consciência de que somos parte da natureza, uma força muito grande. Você citou o caso da Zara. Eu me recordo de ter lido uma vez um artigo, não vou me lembrar agora a mídia que foi que eu li, mas medindo o impacto econômico, socioeconômico, em ilhas na Ásia, em que existem fábricas de grandes marcas, exemplo, Nike, essas coisas. Então, que paga-se muito pouco para aquele habitante nativo, existe até trabalho infantil em alguns casos, existe uma grande pressão para que isso não aconteça, mas quando a empresa vai embora, a situação social fica muito pior. Sem dúvida, sem dúvida. Nós ainda vivemos uma influência muito grande, assim, do modelo de exploração do homem pelo homem, não é isso? Quando a Revolução Industrial acontece no século XIX, ela acontece em pleno colonialismo e escravidão, não é isso? Então o modelo de construção, de vencer, de dominar
ter um domínio forte sobre a natureza, construindo máquinas que substituem o trabalho forçado do humano. Esse trabalho forçado do humano era quase que escravagista, não é isso? Então essa máquina vem substituir este fator e até mesmo, né, as visões revolucionárias da esquerda de raiz, né, do Capital, a visão sociológica de Marx, que publica lá em 1863, 64 o Capital, em Manchester, que era a maior cidade industrial do planeta. Né? Indústria têxtil fortíssima, Indústria né? têxtil fortíssima, substituindo a mão de obra e criando um novo contingente. Ironicamente, o próprio Engels, parceiro Isso. dele, filho de proprietário de Claro. fábrica, né? É. Então, essa industrialização informou todo o século XX, no meu ponto de vista, né? E isso é o kit de sobrevivência que nós recebemos, né, da industrialização, né? E só agora, no século XXI, por coincidência, esses 100 anos virar no 2000, né? É só agora, muito recentemente, é que nós, estamos experimentando uma globalização do pensamento. Então, essas contradições de sociedades que são exploradas do nosso ponto de vista. Do ponto de vista deles, foi uma libertação imensa. Então, nós temos que imaginar que nível de sociedade também, não fazer uma crítica tão radical sem levar em consideração os aspectos locais. Não é isso? Temos que relativizar um pouco, né? Claro, não existe verdade absoluta, né? Essa relativização é importantíssima. Você citou na sua fala anterior 1992, a Eco 92. Sim. E eu ouvi dizer que você estava no meio da organização disso. É verdade. E eu queria que você me desse um breve diagnóstico de como foi a participação do governo federal da época na parte de estrutura da realização do evento. Bom, muito bem. Eu fui diretor-geral de serviços do Fórum Global. E o que era o Fórum Global? Nós tínhamos aqui a Conferência de Chefes de Estados, de um lado, e a sociedade civil se manifestando, porque não se admitia mais que os estados soberanamente decidissem sobre como vai ser a sociedade dali por diante. Então eu era fui encarregado de construir o ambiente necessário para que essa sociedade civil organizada se manifestasse nessa ocasião. Pontuando, né, nós tivemos, primeiro o evento da ONU foi realizado no Brasil, não foi um evento do Brasil, então nós fomos apenas sede, como também se tem a Copa, tem as Olimpíadas, sede, né? Mas com uma importância muito grande, porque o Brasil, no cenário do desenvolvimento ambiental do planeta, tem uma importância assim, ímpar, né, de primeira grandeza, como a floresta amazônica, que queima há 120 anos sem parar. Nós temos um incêndio lá sem parar, não é isso? E a biodiversidade e todos os movimentos globais nessa direção de uma conservação e uma consciência melhor sobre o desenvolvimento sustentável, que foi definido em 1990. Como eu tinha essa posição, uma posição internacional, eu participava, evidentemente, das forças que faziam tanto aquilo acontecer, como também as dificuldades inerentes a uma posição dessa ordem, né? Nessa altura, o governo brasileiro era um governo espúrio, do Fernando Collor de Mello. Eu vivia essa intimidade, ficava horrorizado, dava vergonha de ter um governo daquele calibre, com aquela sem vergonhice, né? Farsa, fraude completa, mas que não era, foi eleito, né? Foi eleito, né? Então, na altura, se respeitavam os ditames democráticos até que as revelações viessem à tona. O governador do estado do Rio de Janeiro, que foi lá que aconteceu, era o Leonel de Moura Brizola, uma personagem importantíssima na formação política brasileira. E, consequentemente, o governo federal tinha uma importância enorme em receber toda essa entourage de chefes de Estado.
Esse arranjo todo gerava um clima de forças, de lutas muito grande para acontecer. Nós tivemos muito êxito nessa ocasião, porque prevaleceu o bom senso e as boas práticas já assentadas em 1990, no Our Common Future, que foi o diagnóstico, e evidentemente que eu experimentei muitas lutas. Assim. O governo federal, nós passamos uma vergonha horrorosa, porque o evento era da ONU, portanto o governo federal era apenas um estimulador. Tinha lá os negócios, né, imensos negócios de jogos financeiros inerentes à tradição brasileira, né? Muito interessante isso, mas foi superado isso. Entretanto, no dia 14 de junho, acabou a Eco 92 e no dia seguinte a editora Abril, através do Diário Oficial, né, a Veja saiu publicada com a capa do Pedro Collor, que era o irmão do Fernando Collor de Mello, denunciando uma série de, como gostam hoje, né, de plantão, de malfeitos. Isso gerou, então, o impeachment e todo aquele acervo que era para ser internalizado aqui no Brasil foi colocado para fora, houve um silêncio geral, internacional. Foi muito duro viver aqueles momentos. Até porque aconteceu a imprensa internacional, que ainda estava digerindo as informações sobre a Eco 92, deu um silêncio. Foi bloqueado pelos escândalos. Pelo escândalo e imediatamente o processo de impeachment que acabou, enfim, expulsando esse personagem, que hoje é senador, não sei como, né? Coisa de Brasil, né? E da base governista, né? Enfim. Aliás, eu quero elogiar você, porque pitadas de política, isso aqui é um fórum privilegiado, né? Isso aqui é um fórum privilegiado. Podemos falar à vontade, né? Com as devidas conveniências, mas né? Ainda mais no dia de hoje, né? Uma preocupação nossa quando a gente idealizou aqui era justamente, tinha um clima de você que é carioca, tinha um clima de fla-flu. Generalizado, principalmente em redes sociais, né? E a gente avalia que o Fla-Flu ele empobrece o debate sobre futebol de modo geral, porque o mundo não parou só no Fluminense, no Flamengo. Claro, imagina. Tem o Vasco, tem o Botafogo, e né? tem as suas o Bangu, importâncias. Né? Tem a pelada, né? Então aqui a ideia é esquecer um pouco o Fla-Flu político e debater. A gente entende o papel das empresas na atividade econômica e política. E essa visão de mercado é importante também no aspecto político. Uma questão importante, você é contra ou a favor do financiamento privado de campanhas eleitorais? Você conhecendo o mercado, você acha que o financiamento privado ele ressalta um aspecto promíscuo da relação política-empresa, ou você acha que um empresário que por sua vez goste do partido A ou B, ele tem mais a liberdade de pegar e doar? Segura aí, no próximo bloco a gente volta a debater aqui com o nosso amigo João Batista Ferreira. Segura aí que a gente volta já. Eu estava numa avenida. O que é vencer para você? É trabalhar naquilo que gosta? É ter a renda e o reconhecimento que você merece para proteger o que você ama? O Instituto Embeleze, a maior rede de escolas de beleza da América Latina, traz o método Vencer de ensino. Você há apenas 3 passos para uma área que não conhece desemprego. Acesse institutoembeleze.com e matricule-se já para os cursos de cabeleireiro, maquiagem, manicure e barbeiro. Instituto Embeleze, a transformação definitiva da sua vida.
Estamos de volta aqui com uma pitada de política. E eu tinha perguntado no fim do bloco anterior para o João Batista o que ele achava do financiamento privado, financiamento de empresas para as campanhas eleitorais. E aí? Muito bem, muito bem. Eu gostaria de fazer uma consideração sobre essa frase, financiamento privado de campanhas eleitorais. Hoje, à larga, né, nós estamos aqui vivendo um conflito social gigante, talvez a maior crise que o Brasil já tenha passado institucionalmente. Eu comparo isso aqui à independência, né? Que foi um arranjo, evidentemente, mas de qualquer forma muda o status, né, de colônia para império, né? Eu acho que nós estamos numa passagem muito importante da sociedade brasileira e da sua organização. E lógico que podemos tocar nesse assunto. Então, o que ficou evidente com a Operação Lava Jato, o que ficou evidente com os escândalos das delações premiadas? Ficou evidente que essas 20 empresas que há muito tempo vêm financiando as campanhas eleitorais brasileiras, todas elas se abastecem do superfaturamento, do desvio de verbas, da locupletação de cartéis. Quer dizer, não a financeira, a minha empresa contribuir, eu não altero o volume de dinheiro envolvido numa campanha presidencial, que é imenso, gigantesco, dos bilhões de dólares, não é isso, para se fazer uma campanha. Então, o Foro São Paulo, por exemplo, né, que foi um engajamento latino-americano das esquerdas para chegar ao poder através do voto, teve que se fazer um acerto geral para poder ter o dinheiro para fazer a campanha, porque a campanha custa, né? Ela vai... Então, esse financiamento privado implica pensar que existe uma ética privada, empresarial, que aposta que este ou aquele partido teria um melhor sujeito gestor do Estado brasileiro. Eu não acho que isso aconteça no Brasil. Nós temos um vício muito grande. Também, se nós fizermos um escanteio completo do financiamento privado, temos que reeditar A Hora do Brasil na televisão. E eu não sei se nós temos hoje, e eu sou contra esse status, mas eu não sei se nós conseguiríamos reverter essa situação num curto prazo. O que acontece é que os tradicionais financiadores, que sempre se locupletaram na contrapartida de quando os seus candidatos, que sempre são dos dois lados, né? Tanto faz quem suba, nós vamos nos dar bem, porque nós vamos ganhar os contratos. As empresas que nasceram na construção de Brasília estão aí bem representadas na Lava Jato, inclusive com prisão, né? Imagina, Léo Pinheiro preso, né? Marcelo Odebrecht preso, não é isso? E toda uma entourage de delações que demonstra claramente que nós destruímos o nosso principal patrimônio público empresarial, que foi a Petrobras. A Petrobras está destruída na sua raiz, porque não foi um acerto apenas de preço acionário no mercado de ações, nem de subsídio de gasolina, nem problema de barril de petróleo, de preço de barril de petróleo. Eu acho que o que sangrou a Petrobras é nós termos consciência, e o mundo inteiro ter consciência, de que a nossa principal empresa, na verdade, era a caverna de Alibaba desses ratos, tá certo? Do qual nós nos acostumamos. Mas eu queria fazer um comentário, William. Você sabe, esse pessoal lá da beira da praia tem uma mania de falar, né? Recentemente, o Domênico de Masi, a quem eu admiro com as suas formulações sobre sociologia do trabalho, inclusive com a visão muito clara do ócio criativo, que é gerar riqueza, gerar conhecimento e gerar entretenimento, numa entrevista que está aí disponível, né, ele fala uma coisa muito interessante, que quando eu dava aula numa escola de inovação e serviço, eu sempre usei esse trecho do de Masi, porque ele, como um sociólogo, tem autoridade para poder falar, né? Dizia ele o seguinte: o Brasil durou 450 anos sob a influência da Europa. O Brasil é uma invenção europeia. O Brasil
E isso deu lugar aos americanos. E os americanos, por 50 anos, mandaram seus gurus e seus modelos de gestão empresarial multinacionais para cá, para o Brasil. E nós sempre fazendo o papel dos macaquinhos, tá certo? Consumidores. Entretanto, depois da crise econômica, social horrorosa de 2008, dos mercados americanos, que se estendeu por toda a Europa já não tem mais exemplo para nos dar. Nem os americanos. Então não resta opção, senão nós estamos sendo forçados a reagir e estabelecer um modelo brasileiro. Se nós compararmos essa fala que tem um ano e pouco, 1 ano e meio, 2, do Demasi com o Lava Jato, eu acho que assim, aí nós estamos agora vivendo os estertores de ter que reconstruir o nosso modelo de sociedade. Esse é o lado positivo da crise que nós vivemos aqui, penso eu. Uma outra questão, a gente falava de Fla-Flu no fim do outro bloco, vamos então fazer uma metáfora com esse Fla-Flu. Os setores mais mercadológicos, setores mais voltados para as práticas comerciais, vamos dizer, o Fluminense do jogo, afirma que o governo que está aí, o seu modelo de gestão econômica, a sua política econômica extremamente equivocada, é responsável pela crise e, na verdade, somente a troca de comando, mesmo que isso pudesse levar a uma inflexão de caos para um possível impeachment, etc., que isso não importa. O que importa é que se trocar essa gestão vai injetar ânimo no mercado e isso se reflete, inclusive, com uma manifestação do dólar baseado em notícias da política e não na notícia da economia. Lula assume o Ministério, a Casa Civil, o dólar cai, o dólar sobe, enfim, fica esse tipo de coisa, né? E a turma do Flamengo, vamos dizer, o povo, né, o pessoal mais... A galera. Mais a galera aí, inclusive pró-governo, avalia que, na verdade, os mercados manipulam certas reservas econômicas para ditar o ritmo do jogo. Você, embora seja uma pessoa de mercado, uma pessoa que tem uma formação, tem um senso crítico, inclusive, sobre as operações de mercado. Você acha que o Flamengo está correto, o Fluminense está correto, ou ambos, ou nada disso faz sentido? Eu acho que este jogo não faz sentido mais. Este jogo, o jogo da influência do mercado, porque veja bem, aonde isso tem uma presença absolutamente marcante, é numa sociedade onde a população participa do mercado acionário de maneira forte. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma cultura já, um aspecto cultural extremamente bem assentado, onde as pessoas trabalham para o seu futuro. No Brasil, em 94, por ocasião do Plano Real, a inflação era de 80% ao mês, não é isso? Então, que futuro é esse, né? Ontem, um amigo meu colocou uma pergunta na mesa que eu achei muito engraçado. Assim, existe alguma coisa além do horizonte? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse jogo de mercado que faz oscilar certos índices, indicadores, é um jogo mais de mídia. Porque o principal indicador que está nos desastrando como economia é que houve uma perda de confiança da sociedade na condução do socioeconômico por conta do gestor, governo, e também do próprio jogo desses indicadores, nós perdemos a nossa qualificação de risco. Perdemos os nossos indicadores que davam condições para que investidores, fundos de pensão, como os professores da Califórnia, que investem aqui no Brasil através dos brokers, né, se retirassem. Que a partir do momento que nós não temos aquela avaliação, eles não podem fazer parte do investimento. Então, o que está ocorrendo é que há uma fuga de capitais, principalmente pela avaliação de risco,
secundariamente, que é onde vão os grandes, os médios também seguem, e em terceiro lugar, que num estado escombroso de gestão política como essa, indefinida, completamente, absurdo, esse é um circo dos horrores, porque se você olhar à luz do direito, uma coisa como essa, assim, como é que fica, né? Vai prender todo mundo, mas quem é que vai fazê-lo? Como é que se joga? Que forças é essa que nós estamos enfrentando hoje aqui no 16, 17, 18 de março de 2016? Então, esses indicadores que estão por detrás, que não são midiáticos, eles são muito mais importantes, porque quanto tempo nós vamos nos levar para nos recuperarmos, para obter a condição de receber dos fundos de pensão das sociedades mais organizadas nesse sentido, que usam o dinheiro dos seus contribuintes. Eu referi a um especificamente para deixar bem claro, fundo de pensão dos professores da costa leste europeia, americana. Da Califórnia, desculpe, da Oeste. Então, os professores investem em lugares que têm segurança. Se não houver aquela classificação de risco adequada, eles se retiram, porque não podem investir nisso. E o governo presente, né, que é um embolado de supostas ideologias de esquerda, esse governo fez as reações adequadas à crise internacional em 2008, 2009, com reações anticíclicas, estimulando o consumo. Mas como é que estimula o consumo? Tira o imposto, tira a receita do governo. É simples. Né? E o lucro das empresas? Não mexe nisso. Ao contrário, assim, dá crédito, elas vão ter não só consumo do que fabricam aqui das empresas globalizadas, multinacionais, como também elas vão sustentar a crise que está lá de fora. Foi o que aconteceu conosco aqui. Então eu acho que há uma mentira, uma farsa muito grande, midiática, em relação a sobe dólar, baixa a bolsa, faz não sei o quê. Tem uma coisa mais perigosa acontecendo conosco aqui, essa sim, muito mais dramática, penso eu. Você acha que agora, né, foi confirmado hoje de manhã a ida do ex-presidente Lula para a Casa Civil? Eu não acompanhei o dólar, mas deve ter acontecido alguma coisa. Você acha, segundo corria a boca pequena, dizia-se que ele teria feito algumas exigências para Dilma na parte de uma inflexão mais à esquerda à política econômica, enquanto o governo estava lutando por um reajuste fiscal. Provavelmente o ex-presidente pudesse estimular algo semelhante a 2008, 2009, com essa reação anticíclica. Você acha que o varejo brasileiro, vamos dizer, com a queda atual do consumo das famílias, você acha que existe tendência para o mercado interno brasileiro sustentar uma recuperação nova da economia? Eu não acredito que exista capacidade de organização do atual governo na direção de fazer uma alteração, sobretudo alteração curto e médio prazo, para que a gente possa retomar o consumo e as pessoas passarem a ter confiança. Eu creio que as questões que foram tornadas públicas dos escândalos são de tal ordem e estão afetando de tal ordem a economia, as empresas demitindo e fechando, quebrando. Esse é o quadro do varejo brasileiro hoje, com algumas exceções, varejo de alimentação, mas varejo sem ser alimentação, os demais estão sofrendo tremendamente. Está havendo fechamento de empresas, desemprego, uma coisa horrorosa, porque a cadeia de fornecedores que fazem parte... Porque as pessoas pensam que o varejo é a loja. Não, a loja é a ponta, a evidência é a última da oferta, né? Para aquilo ali se tornar uma realidade, virar produto, você tem uma cadeia de fornecedores gigantesca. E essa cadeia é toda entrelaçada, ela trabalha toda entrelaçada. Essa cadeia entrou em crise. Por quê? Porque na ponta, a confiança das pessoas, as pessoas ficam desconfiadas, perdem ontem eu estava conversando, eu não compro uma camisa mais.
Eu trabalho só para a sobrevivência imediata. Por quê? Porque eu não sei mais o que pode acontecer. Essa retração das pessoas em relação à economia, em relação ao consumo, causa um estrago. Mas não é só a retração, é que há de fato a quebradeira. E o fato do Luiz Inácio Lula da Silva ser ministro da Casa Civil, se ele está sendo ministro da Casa Civil para assumir o seu papel de governante, de fato, porque a nossa presidenta não é presidenta, é uma burocrata equivocada, mal formada do ponto de vista intelectual, do ponto de vista sociológico, foi uma militante importante nas lutas de embate guerrilheiro nos anos 60, 70. Mas como uma pessoa pública que compreende a sociedade, é um equívoco completo, uma pessoa desqualificada. Essa é a minha opinião aqui registrada no nosso programa. E, secundariamente, o governo é do próprio Lula, esse sim carismático, que sabe manejar. Mas o Lula não é sozinho. O esquema é muito mais amplo do que uma personagem bufão como é o Lula, tá certo? Que é, sem dúvida alguma, um craque messiânico, né? Mas ele... Eu acho que a construção de toda essa rede que suportou o governo que ele representou e representa, tá certo? Não tem sustentação para criar uma reforma fiscal. Não se trata mais de manejar os aspectos pequenos, os aspectos paradigmáticos do governo, e sim de criar uma governabilidade que leve o país para onde nós vamos, né? Então eu achei muito bom, voltando àquela frase do meu amigo, e vou citar o nome dele, um brilhante sujeito que conhece bastante de varejo, o Edson da Guano, diretor da Consultive, uma consultoria de marcas também importantíssima no mercado brasileiro, que diz assim, existe alguma coisa além do horizonte? Né? Porque na crise, William, eu acho que a crise que nós vivemos é uma crise assim, recessão, com inflação, com falta de confiança, com quebradeira, sem classificação de risco, com fuga de capitais, com os empresários todos indo investir no Paraguai. Agora já não é mais Miami, é Paraguai. Tá certo? Um quadro desse é o ápice de um desarranjo. E você sabe que quando desarranja, né, e o paciente fica politraumatizado e em coma, vai levar um tempo para ele recompor a sua condição melhor metabólica. Eu acho que é isso que nós estamos enfrentando agora. Tem quem compare com a crise de 29, mas eu, salvo engano, eu vejo que o capitalismo, sobretudo brasileiro, era muito atrasado, menos complexo em 29 do que agora. Pelo que você coloca e o que a gente tem visto, há evidências de que essa, sem dúvida, seria a crise mais dramática da nossa história. Sem dúvida alguma. Não podemos comparar com a crise de 29, porque a crise de 29 é uma crise no mercado acionário. Foi a quebradeira de uma mentira de bolsa, valores, supervalores de ações, numa trajetória de participação coletiva. Então as pessoas perderam o que investiram porque o mercado manipulou valores. Mas o nosso não, o nosso é evolutivo. O nosso é o que eu digo, eu chamo com licença, meus amigos, mas eu digo que nós somos quilombolas. Isso aqui é um quilombo. Quer dizer, a sociedade foi extraída, um grupo de pessoas de uma sociedade tribal nos países africanos, que eram fornecedores de mão de obra escrava, o tráfico português foi o maior do mundo, e aí essas pessoas vieram para cá e foram colocadas numa condição horrorosa, aos ferros, né? Alguns um pouco mais viçosos do que os outros e corajosos, fugiram. E ao fugir, construíram uma sociedade que não era a África, porque o Brasil não é a África. Não é tribal como eles. O tribo daqui é arco e flecha, é outro jogo. Tá certo? E essas pessoas construíram os quilombos, onde o quilombo de Zumbi dos Palmares, né? O Zumbi dos Palmares, o quilombo de Palmares foi enorme. E esse quilombo, ele estabelecia uma relação engraçada, que é uma relação mal resolvida, mas que existia uma relação de produção entre o quilombo de Palmares e a sociedade daqui, pernambucana na época, tá certo? E então eles trafegavam mercadorias e trocas aqui
Então, o quilombo, o que é o quilombo? Não é nem África, nem Brasil, nem tupiniquim, nem português, tá certo? Eu acho que nós estamos vivendo algo dessa ordem. Quer dizer, a nossa identidade tem sido questionada desde o século XVI e estamos aqui hoje querendo construir. Por isso que eu digo que na Praça do Mercado, a coisa mais importante da Praça do Mercado é o seu propósito, a sua identidade, né? Eu quero ser igual ao americano, né? Tudo fala em inglês, né? Enfim, e é isso, nós precisamos produzir uma autenticidade. Porque eu penso o seguinte, se essa autenticidade não for colocada a termo hoje, as empresas brasileiras correm o risco de serem levadas na enxurrada de Mariana, de lama, né? Eu conversei aqui hoje, meus amigos, com o João Batista Ferreira. Se algum empresário ou alguém do mercado, enfim, quiser bater um papo com você sobre negócios, como é que faz para te achar? Para me achar? Bom, pelo meu nome no LinkedIn. Se quiser que eu ajude a refletir sobre alguma coisa, eu tenho um site de palestras. Tá? Eu faço parte de um grupo de palestras chamado Enfoque Palestrantes. Então é simples, enfoquepalestrante.com.br. E a minha empresa, que é j2b.com.br. Muito fácil. Muito obrigado pela sua presença, João. Esse foi um programa Pitada de Política, com o oferecimento da Embeleze Santa Cecília. O meu muito obrigado, eles que fazem o visual do apresentador, produzem o visual do apresentador. Muito obrigado à pessoa do Fernando e à Luciana, o pessoal que administra lá. Uma boa semana para vocês, a gente se vê.